realizar o resumo teórico em relação às experiências que vão ser realizadas aqui hoje, que é o estudo do circuito puramente capacitivo e o estudo do circuito RC-série. Então, vamos recapitular o conceito de capacitor antes de começarmos com a realização da experiência. Então, um capacitor é um componente eletrônico passivo que tem a capacidade de armazenar e liberar carga elétrica. Ele é composto por dois condutores separados por um material isolante chamado dielétrico. Então, os condutores, conhecidos como placas de capacitor, podem ser de metal ou de outro material condutor. A capacitância de um capacitor é medida em farads e é a capacidade de armazenar carga elétrica. Então, os tipos de capacitor mais comuns de serem usados são os capacitores de cerâmica, os capacitores eletrolíticos, os capacitores de filme, os capacitores de tântalo e os capacitores de poliéster. Então agora vamos começar realmente com o resumo teórico em relação ao estudo do circuito puramente capacitivo. Capacitor em regime AC. Então, um capacitor, quando é percorrido por uma corrente elétrica alternada, oferece uma oposição à passagem dela, imposta por um campo elétrico, denominada reatância capacitiva. Então, esta reatância capacitiva inversamente proporcional à frequência é dada por esta expressão. Então, a reatância capacitiva é uma oposição à passagem da corrente e a sua unidade é o ohm. Então, este é o gráfico da reatância capacitiva em função da frequência. Então, de acordo com o gráfico, ou de acordo com esta expressão, é possível traçar o gráfico da reatância capacitiva em função da frequência. E de acordo com o gráfico, é possível concluir que à medida que a frequência aumenta, a reatância capacitiva decresce até atingir um valor praticamente nulo. Como a reatância capacitiva é em função da frequência, devemos medi-la em um processo experimental, ou seja, vamos aplicar uma tensão alternada nos terminais de um capacitor e vamos medir a tensão e a corrente, obtendo assim o seu valor a partir desta relação, sendo esta tensão a tensão no capacitor. Sim, então, quando aplicamos uma tensão alternada nos terminais de um capacitor, como mostra a figura ao lado, surge uma corrente alternada, pois o capacitor carrega-se e descarrega-se continuamente em função da característica dessa tensão. Então, de acordo com isso, é possível traçar este gráfico da tensão e da corrente. E é possível ver que são ondas senoidais. Então, quando o capacitor está descarregado, a corrente é máxima, e quando o capacitor está carregado, a tensão no capacitor é igual à tensão máxima, a corrente é nula. E em função disso, podemos representar graficamente essa situação, que é o que está aqui ao lado. E de acordo com este gráfico, é possível verificar que num circuito AC com um capacitor, a corrente está adiantada em π/2 radianos em relação à tensão. Sim. Então, para o trabalho número 14, estudo de circuito puramente capacitivo, tenho como primeiro objetivo verificar experimentalmente a dependência da reatância capacitiva da capacitância de um condensador. E como segundo objetivo, verificar experimentalmente a dependência da reatância capacitiva da frequência. Então agora vamos para o laboratório realizar a experiência do trabalho número 14, estudo de circuito puramente capacitivo. Saudações docentes, saudações colegas, meu nome é Alexandre Sarmento Blum e hoje vamos realizar a experiência número 14 do guião de experiência, que é o estudo de circuito puramente capacitivo. Então vamos usar multímetros, um como amperímetro e o outro como voltímetro. Vamos usar diferentes capacitâncias ou capacitores. Vamos colocá-los simplesmente os capacitores ligados na fonte de alimentação e no gerador de frequências e vamos proceder com a realização da experiência e vamos verificar o que acontece quando colocamos diferentes capacitores e quando usamos diferentes frequências com o gerador de frequências. Sim, então agora vamos começar com a realização da experiência do estudo de circuito puramente capacitivo. Tenho 3 capacitores aqui, de capacitâncias diferentes, e agora vou medir a capacitância de cada um deles para depois montá-los em série com a minha fonte de alimentação calibrada para 12 volts, de voltagem alternada,
e verificar qual é a corrente que passa pelo capacitor e a tensão que é aplicada no capacitor. Então agora eu vou medir a capacitância desse primeiro capacitor. Sim, então esse primeiro capacitor tem uma capacitância de 0,97 microfarads. O segundo capacitor tem uma capacitância de 3,99 microfarads. E o terceiro capacitor tem uma capacitância de 23,7 microfarads. Então agora eu vou montar o circuito com o primeiro capacitor de 1 microfarad, medimos 0,97 microfarads e vamos medir a intensidade da corrente e a tensão do circuito. Então já coloquei o voltímetro calibrado para voltagem alternada em paralelo com o meu capacitor e agora vou ligar a fonte e medir a intensidade da corrente e a tensão no circuito. Então agora com a fonte ligada eu posso verificar que a intensidade da corrente é de 4,1 mA e a tensão é de 13,25 volts. Isso quando o capacitor é de 1 microfarad. Agora vou mudar o capacitor e vou colocar o capacitor de 3,99 microfarads no circuito. Sim, então agora com o capacitor de 3,99 microfarads, a intensidade da corrente aumentou para 17,1 mA e a tensão é de 13,21 volts. Então, quando aumentamos a capacitância do circuito, é possível verificar que a intensidade da corrente aumentou. E agora vamos para um capacitor de capacitância maior, esse de 20 microfarads, e vamos verificar novamente o que acontece com a intensidade da corrente e a tensão do circuito. E agora é possível verificar que com esse capacitor de 20 microfarads, a intensidade da corrente subiu exponencialmente para 98,9 mA e a tensão se mantém em 13,16 volts. Agora vamos transitar, vamos sair dessa fonte de alimentação para esse gerador de frequências. Vamos medir novamente a intensidade da corrente e a tensão. Sim. Então agora já estamos nesse gerador de frequências e vamos calibrar a frequência da fonte de 50 até 5000 Hz. Então vou colocar o voltímetro novamente em paralelo com o meu capacitor de 1 microfarad e vou medir a intensidade da corrente e a tensão. E vamos verificar o que acontece com a intensidade da corrente e a tensão quando nós aumentamos a frequência do gerador de frequência. Então agora eu vou ligar o gerador de frequência. Então, com o gerador de frequência calibrado para 50 Hz, temos uma intensidade da corrente de 0,6 mA e a tensão é de 2,08 volts. Sim. Então agora, com a fonte calibrada para 507 Hz, tenho uma intensidade da corrente 6,7 mA e a tensão é de 2,05 volts. Agora vou calibrar a fonte para 5 kHz e vou verificar o que acontece com a intensidade e a tensão do circuito. Sim. Então, em 5 kHz, a intensidade da corrente é de 9,8 mA e a tensão é de 0,05 volts no capacitor de 1 microfarad. Então, já terminamos com a realização do trabalho número 14, estudo de circuito puramente capacitivo. E agora vamos para a folha de Excel analisar os dados que foram colhidos durante a realização da experiência. Sim, já terminamos com a realização da experiência número 14, estudo de circuito puramente capacitivo. Então, agora vamos trabalhar com os dados que foram colhidos, vamos calcular os valores da reatância capacitiva usando essas duas fórmulas diferentes e também vamos calcular a capacitância dos capacitores. E para o terceiro procedimento, no qual aumentamos a frequência, vamos calcular a reatância capacitiva e vamos ver o que acontece com a reatância capacitiva ao aumentarmos o valor da frequência, mantendo constante o capacitor. No caso, usamos o capacitor de 1 microfarad e medido deu 0,97 microfarads. Então agora vamos proceder de modo a calcular a reatância capacitiva. Então, para o primeiro passo, a reatância capacitiva é dada por esta fórmula, tensão sobre a intensidade. Então temos este valor de reatância capacitiva. Então vamos copiar a fórmula, colar. Então é possível verificar que com o aumento da capacitância de 1, 4 e 20 microfarads,
a reatância capacitiva diminui. Então, é possível verificar pela fórmula também que os valores fazem sentido, visto que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à capacitância, à capacitância do capacitor. Então, com o aumento da capacitância, a reatância capacitiva diminui. Então, agora, vamos calcular a reatância capacitiva usando esta fórmula e vamos ver se os valores coincidem com os valores que foram calculados aqui. Então, para determinar a reatância capacitiva, vamos colocar 1 dividido por 2 vezes I, que é 3,14, vezes a frequência, que é de 50 Hz, vezes a capacitância, no caso 0,97 microfarads. Então, é possível verificar aqui que o valor da capacitância é este. Então, temos que converter o valor da capacitância que está em microfarads para milifarads para igualar a unidade para quiloohm. Primeiro, vamos copiar a fórmula. Então, temos estes valores para a reatância capacitiva. Sim. Então, aqui, para convertermos a reatância capacitiva para quiloohms, temos que converter essa capacitância para milifarads. Então, para isso, vamos dividir por 1000. E é possível verificar agora que essa capacitância está em milifarads. Então, vou aplicar a mesma coisa para esses dois dados. E agora eu vejo que os valores agora estão bem próximos da reatância capacitiva usando esta fórmula e da reatância capacitiva usando esta fórmula. Sim, já calculamos os valores da reatância capacitiva e os valores calculados com esta fórmula não diferem muito dos valores calculados com esta fórmula. Agora vamos proceder de modo a calcular a capacitância dos capacitores. Vamos aplicar esta fórmula aqui. Sim. Então, já calculei o primeiro valor da reatância capacitiva e está em milifarads. E agora vou aplicar a mesma fórmula. Então, estes são os valores da capacitância calculada e estes são os valores da reatância, da capacitância medida. Então, se verificar que os valores não diferem muito, os valores calculados não diferem muito do valor medido. Sim, então agora para a segunda tabela, no caso do procedimento 3, vamos calcular a reatância capacitiva. Então, vamos dividir a tensão pela intensidade da corrente e tenho aqui 3,46 kΩ de reatância capacitiva. Então, vou calcular para o restante das tabelas. E é possível verificar aqui que com o aumento da frequência, a reatância capacitiva diminui. E isso também é possível verificar com a expressão que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência. Então, com o aumento da frequência, a reatância capacitiva diminui. É isso que foi verificado aqui, que quando saímos de 50 para 500 Hz, a reatância capacitiva diminuiu. E quando sairmos de 500 para 5000 Hz, a reatância capacitiva diminuiu mais ainda, o que significa que a intensidade da corrente vai aumentar, visto que a reatância capacitiva é dada em quiloohms, oferece uma dificuldade da passagem da corrente, ou um tipo de resistência. Sim, então agora vamos fazer um breve resumo teórico em relação ao estudo do circuito RC série. Esse trabalho é o trabalho número 15 do guião de experiências. Então vamos associar uma resistência R e um capacitor C em série. Isso alimentando o circuito com uma fonte de alimentação de corrente alternada. Então, já é sabido que todo circuito regime AC oferece uma operação passagem da corrente elétrica denominada impedância, e cuja unidade é ohms. Então, quando no circuito houver elementos reativos, a corrente estará defasada em relação à tensão. No caso, já vimos para o circuito, no capacitor, no caso, a corrente está adiantada
em π/2 radianos em relação à tensão. Então, este aqui é um exemplo de um circuito RC em série. Então, é possível verificar aqui que associamos uma resistência R e um capacitor C em série. Então, para a construção do diagrama vetorial, como mostra a figura abaixo, consideramos como referência a corrente, pois, sendo um circuito em série, esta é a mesma em todos os componentes. Lembrando que no resistor a tensão e a corrente estão em fase, e no capacitor a corrente está adiantada em π/2 radianos. Então este aqui é o diagrama que nós vamos seguir para a construção do diagrama vetorial em relação aos dados que nós vamos colher no laboratório. Então, a partir do diagrama, temos que a soma vetorial das tensões do resistor e do capacitor é igual à tensão da fonte. Assim sendo, podemos escrever esta expressão. Então, se dividirmos essa expressão pela intensidade ao quadrado, temos esta expressão, sendo que o primeiro termo é a impedância, o segundo termo é a resistência e o terceiro termo é a reatância capacitiva. A partir daí, podemos escrever que a soma vetorial da resistência e da reatância capacitiva nos dá a impedância do circuito, sendo Z a impedância do circuito. Então, o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente do circuito pode ser determinada por meio destas relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, considerando a defasagem, podemos escrever as equações da corrente e da tensão em cada elemento do circuito. Então, podemos ver estas expressões da tensão e da corrente, da tensão na resistência e da tensão no capacitor, tendo em conta o ângulo de defasagem. Sim. Então, agora vamos realizar o trabalho número 15, estudo do circuito RCC. No caso, vamos associar um circuito R, um resistor R e um capacitor C em série. E os objetivos da realização da experiência são, primeiramente, verificar experimentalmente a dependência da tensão aplicada no condensador em relação à sua capacitância, associado em série com um resistor. E, segundo objetivo, verificar experimentalmente esta equação. No caso, diz que a tensão, o quadrado da tensão é dado pela soma dos quadrados da tensão na resistência e da tensão no capacitor. Saudações docentes, meu nome é Alexandre Sarmento Bimundo e hoje vou realizar a experiência número 15, experiência do estudo do circuito RC em série. Então os materiais que eu vou usar são capacitores e resistência, e vou usar um amperímetro e um voltímetro na escala de corrente e voltagem alternada para medir a intensidade da corrente total e a voltagem em diferentes ramos dos circuitos que nós vamos montar. Então, nessa experiência vou usar 3 capacitores diferentes. Então vou medir a capacitância de cada um deles para verificar como estou a mudar os capacitores. Vou mudar os capacitores em diferentes circuitos. Então é necessário saber qual é a capacitância de cada um dos capacitores. Então, para o primeiro capacitor tenho uma capacitância de 4,46 microfarads. E este capacitor vai ser usado como primeiro. Eu posso verificar que possui uma capacitância de 0,98 microfarads. E este capacitor, eu posso verificar que ele tem uma capacitância de 0,09 microfarads. Sim, então, para o primeiro procedimento, vou variar as resistências. Vou começar com a resistência de 1, depois de 2 e a última de 5 kΩ. E vou medir a intensidade da corrente total, a tensão total e a tensão em cada um dos componentes que compõem o meu circuito em série. O circuito é RC, porque nós temos uma resistência e um capacitor. Uma resistência R e um capacitor C. Sim, então agora vou medir a corrente total e a intensidade da corrente e a tensão total. Então posso verificar que a intensidade da corrente é de 3,89 mA e a tensão é de 12,94 volts. E agora a corrente ainda é de 3,9 mA, porém a tensão na minha resistência de 1 kΩ é de 3,99 volts.
E a tensão no meu capacitor de 1 microfarad é de 12,32 volts. Agora vou mudar a resistência de 1 kΩ e vou colocar a resistência de 2 kΩ neste circuito. Eu vou medir de novo a tensão total e a intensidade da corrente total. Então, posso verificar que a intensidade da corrente é de 3,47 mA e a tensão é de 13,19 volts. Sim. Então, agora vou medir a tensão na resistência de 2 kΩ e posso verificar que é de 7,14 volts. E agora vou medir a tensão no meu capacitor de 1 microfarad. Eu posso verificar que é de 11,1 volt. Agora vou mudar a minha resistência de 2 e vou colocar uma resistência de 5 kΩ. Então, vou proceder de modo a medir a tensão e a intensidade da corrente total. Então, posso verificar que a intensidade da corrente agora é de 2,18 mA e a tensão total é de 13,21 volts. Agora, a tensão na minha resistência de 5 kΩ é de 11,22 volts. E a tensão no meu capacitor é de 6,97 volts. E agora vou trocar, vou usar o capacitor de 0,1 microfarads e depois esse de 4 microfarads, como já medimos no início. Então agora vou colocar este capacitor no circuito em série com a minha resistência de 5,1 kΩ e vou medir novamente a intensidade da corrente total, a tensão total, a tensão na resistência e a tensão no capacitor. Sim. Eu posso verificar que a intensidade da corrente é de 0,38 mA e a tensão é de 13,23 volts. Sim. E a tensão na minha resistência de 5 kΩ é de 1,99 volts. E agora vou medir a tensão no meu capacitor de 0,1 microfarad e eu posso verificar que é de 13,03 volts. Sim, agora vou colocar esse capacitor de 4 microfarads e vou medir novamente a intensidade da corrente total e a tensão total do circuito. Posso verificar que a intensidade da corrente total é de 2,54 mA e a tensão total é de 13,18 volts. Sim. E agora a tensão na minha resistência é de 13,02 volts. E agora vou medir a tensão no meu capacitor de 4 microfarads. E eu posso verificar que é de 1,87 volts. Então já terminamos com a realização da experiência. Agora vamos para a folha 10, analisar os dados que foram colhidos durante a realização da experiência. Este foi o trabalho número 15, estudo de circuito RC série. Então já terminamos com o trabalho número 15, estudo de circuito RC série. Então temos aqui os valores que é necessário calcular e as fórmulas que serão aplicadas. Para a reatância capacitiva, primeiro vamos aplicar esta fórmula da tensão no capacitor, no caso, sobre a intensidade, pois é um circuito em série, a intensidade é a mesma em todos os componentes. A tensão da fonte, que é dada por esta expressão. A impedância, que é dada pela tensão total do circuito, pela intensidade da corrente. E a impedância, também a impedância, mesma impedância, porém já usando outra fórmula. Então temos as duas fórmulas aqui. Então vou calcular cada um destes valores e vamos comparar o valor da impedância calculado usando esta fórmula e o valor da impedância usando esta fórmula. Sim, a reatância capacitiva, no caso, é a tensão no capacitor pela intensidade da corrente total. Então, temos aqui a reatância capacitiva. Agora, para determinar a tensão, vamos aplicar a fórmula. Teremos aqui, temos a tensão na resistência, isto ao quadrado, mais a tensão no capacitor, também ao quadrado, e tudo isso dentro da raiz. Então, tenho aqui a fórmula para
a tensão da fonte. E eu posso verificar que é de 12,95 volts. Agora, a impedância do circuito. Então, vou dividir a tensão total do circuito pela intensidade da corrente. Eu tenho aqui que a impedância é dada por 3,32 kΩ. Agora, aplicando esta fórmula para a impedância, terei o seguinte. Terei que a reatância capacitiva elevada ao quadrado mais a resistência elevada ao quadrado, tudo isto dentro da raiz eu posso verificar que a impedância, usando esta fórmula, é de 3,31 kΩ, não é muito diferente deste valor. E agora vou proceder de modo a preencher toda a tabela aplicando as mesmas fórmulas. Então já terminei com os cálculos e estes são os valores da reatância capacitiva. Isso para o primeiro e segundo procedimento. No caso, no primeiro variamos as resistências, no segundo variamos as capacitâncias. Aqui partimos do primeiro capacitor é de 0,1 microfarads, o segundo capacitor é de 1 microfarad e o terceiro capacitor usamos um capacitor de 4 microfarads. Então, é possível verificar aqui os valores da reatância capacitiva e também aqui os valores da reatância capacitiva e é possível verificar que quanto maior for a reatância ou a capacitância do capacitor, menor será a reatância capacitiva. E os valores da impedância são esses. Calculamos o valor da impedância e é possível verificar que não se diferem muito. Sim. E aqui também calculamos os valores da impedância. Sim. Agora com os valores calculados, vamos à apresentação vetorial das tensões medidas no resistor e no capacitor. Também vamos construir o triângulo das impedâncias, usando os dados que estão aqui. Então, para a construção do diagrama vetorial, nos baseamos neste esquema. E aqui, essas são algumas relações para determinar o ângulo de defasagem. Então, determinamos os 3 ângulos de defasagem e construímos os 3 diagramas para ver se os ângulos coincidem com os ângulos que foram calculados. Então, aqui tenho o primeiro diagrama. Então, este é o primeiro diagrama, com os dados, no caso, com a primeira resistência de 1 kΩ. Então, essa é a tensão. Na resistência, essa é a tensão. No capacitor, e este é o vetor da soma vetorial desses 2 vetores. Então, o ângulo aqui é de 72 graus e o ângulo calculado também foi de 72,17 graus. Agora, o segundo diagrama, temos aqui, no caso, esta é a tensão na resistência, essa é a tensão no capacitor e o ângulo que o programa calculou foi de 57,25 graus. No caso, o ângulo que foi calculado foi de 57,29 graus. E em relação aos últimos dados, é possível verificar aqui que esta é a tensão na resistência e essa é a tensão no capacitor e este é o vetor da soma vetorial dos 2 vetores. Então, o ângulo que o programa calculou é de 31,87 graus e o ângulo que foi calculado foi de 33,14 graus. Então, estes são os 3 diagramas vetoriais. A apresentação vetorial das tensões da resistência e do capacitor. Agora, para a construção do triângulo das impedâncias, o pensamento é o mesmo. Calculamos aqui os 3 ângulos, né, para os 3 procedimentos. Então, o primeiro triângulo das impedâncias é este, e o ângulo que foi calculado pelo programa é de 72,6 graus, e aqui o ângulo que foi calculado é de 71,9.
Então, este é o primeiro triângulo das impedâncias. O segundo triângulo é este. No caso, o ângulo que foi medido aqui é de 57,3 graus e aqui o ângulo foi de 57,03 graus. Então, a parte de baixo, o cateto de baixo, representa a resistência real. Este cateto, XC, ou reatância capacitiva, representa a resistência imaginária, e este é o vetor da impedância, no caso, que é dado pela soma vetorial de R e de XC. E aqui temos o terceiro triângulo das impedâncias, e o ângulo que foi calculado pelo programa é de 32,31 graus, e o ângulo que foi calculado é de 33,14 graus. Então, estes são os três triângulos das impedâncias que foram calculados. Sim, então, em relação à experiência número 15, estudo do circuito RC série, é tudo. Então, esses são os diagramas vetoriais e esses são os triângulos das impedâncias. Então, em relação à análise dos dados, é tudo. Até uma outra.